Fala pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui só para a gente ver como é que o Deitel fez no livro dele o uso do JDBC, tá certo? Vamos dar uma analisada aqui no que o Deitel fez. Então vamos pegar aqui as ferramentas e vamos dar uma analisada. Então aqui na seção 24.6 do livro do Deitel, opa, a seta ficou ao contrário, né? Ele fala em manipulando bancos de dados com JDBC. Nós não vamos usar essa estrutura que ele está fazendo aqui, nós vamos modificar a nossa aqui, certo? Não vai ficar nem assim como eu deixei para vocês até agora. Mas vamos dar uma analisada o que ele fez aqui no livro dele, para que nós possamos trazer a ideia aqui para dentro do nosso projeto. Tá ok? Então, vamos ver aqui o que o Deitel está fazendo. Ele criou uma classezinha chamada DisplayAuthors. E aí ele tem o main. Ok? Dentro do main ele cria aqui uma constante, o final significa constante no Java, tá pessoal? Chamado database URL, depois ele cria um select query, ele cria aqui um SQL, tá certo? Que também é uma constante dentro do projeto dele. O que mais que ele faz? Vamos rolar aqui, vou deixar nessa visão aqui só para pegar a ferramenta ali do lado, pessoal. Então vamos voltar aqui, ó. Ele criou duas constantes, uma que é a URL para o banco e a outra que é a query que ele quer executar, tá certo? E aí ele faz um try diferente, vocês não viram ainda, não mostrei esse try ainda para vocês, porque esse é o momento de mostrar ele. Ele tem aqui um argumento, né? Tá entre os parênteses aqui, ó. Então ele tem aqui três argumentos, ele tem esse argumento que é connection, tem esse argumento que é statement e tem esse argumento que é result set. O que significa isso, pessoal? É bem isso aqui que ele está escrevendo aqui na observação, ó. Usa o try com recursos para conectar-se e consultar o banco de dados. Então, ele tenta fazer o uso desses recursos. Se não der certo, ele não vai precisar do finally. Querem ver como não precisa do finally lá embaixo? Para fechar os recursos. Ele não tem finally, não. Por quê? Porque quando eu uso esse try com recursos, já subentende-se que se der qualquer problema e cair no catch, todos os recursos que eu apontei aqui dentro do try serão liberados, ok? Bom, tirando essa parte de tratamento de exceção, vamos falar agora do JDBC. O que ele usou do JDBC? O connection, que nós já vimos no vídeo anterior, a gente fez uma conexão com o banco. Ele usou a URL aqui, ó, colocou o usuário e colocou a senha, tá bem? Depois ele usa um tal de statement, nós não vamos usar o statement, nós vamos usar o prepared statement, que é o que nós vamos ver aqui nesse curso, tá certo? Que é um avanço do statement, mas o serviço é o mesmo. Ele prepara um SQL para ser executado na base de dados. Tanto que ele pega um objeto, essa instância aqui que ele criou com a classe statement, ele pega esse objeto e executa a query. Qual é a query que ele vai executar? Aqui ele criou ali em cima, com selection. Tá? Então ele está rodando aqui um SQL. Então ele manda executar a query e aqui ele bota como argumento o SQL. Em cima de que objeto? Em cima do statement. Então ele tem quais os objetos aqui? O objeto de conexão com o banco, o objeto que vai ser o SQL que nós vamos rodar na conexão, e ele tem um objeto que pega o resultado desse select, que é chamado result set. Tá bem? Então, praticamente, pessoal, se nós formos trabalhar com JDBC, nós vamos estar usando, esse aqui é o melhor exemplo, praticamente tudo que ele colocou aqui. E algumas coisinhas a mais, alguns detalhes mais no result set ou prepared statement, como eu acabei de falar. Alguns detalhezinhos a mais que não está aqui nesse código dele. Então, dá para se basear no livro? Sim, dá para se basear. E mais adiante aqui ele está falando em prepared statement, tá beleza? Aqui na seção 24.8, ó, ele está falando do prepared statement. Deixa eu pegar a ferramenta aqui. Aqui ele está falando do prepared statement. E aí ele traz o exemplo mais abaixo aqui de como é que está utilizando o prepared statement. Então, basicamente, nós vamos usar esses objetos, pessoal. Vamos pegar a ferramenta aqui, o connection, que nós já vimos no vídeo anterior, o statement, que vai ser o SQL que nós queremos executar na conexão, só que ele vai ser o prepared statement, está correto? Para evitar o SQL injection. E vamos usar o result set. Basicamente são esses os objetos que nós vamos trabalhar com algumas configuraçõezinhas. Bom, pessoal, nesse vídeo era isso. Até o próximo vídeo.